Ariel, você fez a leitura do documento. O que você tem aí para comentar sobre ele, meu filho? Bom, eu tenho duas colocações, que é, na verdade, uma crítica, né? Sobre a sustentabilidade. Primeiro que ela vem tarde, depois que os países desenvolvidos, eles destroem a natureza praticamente completa, né? Eles fazem os grandes níveis de CO2, né, emitidos na atmosfera, que contribuem para o aquecimento global, e posteriormente eles fazem o documento, Acordo de Bruxelas, né, coisa assim, para impedir que os países subdesenvolvidos eles façam as mesmas coisas para alcançar o crescimento econômico. O que a China não fez, né? A China foi justamente o contrário, por isso que ela tem esse crescimento latente agora que ela desenvolveu. E outra crítica seria a questão das multinacionais, né? Que é uma pergunta que o senhor deixou logo explícita, que as multinacionais elas implantam a industrialização nos países subdesenvolvidos e isso faz com que eles saiam dessa emissão de CO2 ou emissão de poluentes. Eles diminuam no país deles a emissão de poluentes, mas em contrapartida, as empresas deles fazem com que os países subdesenvolvidos elas poluam o meio ambiente, além de destruir praticamente a economia, né, dos outros países. Sim, e podemos pensar até, Ariel, não só as empresas multinacionais, mas a própria economia dos países pobres, ela é voltada para os países ricos. Eu fiz análise desse texto num vídeo e eu falava lá, a gente está voltando a ter o problema da fome no Brasil, agora em 2021, 2020, e são anos que a gente está tendo recorde de safra, de produção de alimento. Então, aonde que está indo esse alimento, se a população está passando fome? É que esse alimento vai todo para os países ricos. Então, quando você tem assim o agronegócio queimando o Pantanal, quando você tem o agronegócio avançando na Amazônia, eles não estão avançando na Amazônia porque a gente tem fome. Não é, mano, porque a gente vai continuar com fome, porque o que vai ser feito ali não é para a gente se alimentar, é para ser vendido para os países ricos. Então, verdadeiramente, é muito complicado. E esse relatório, esse documento que você leu, se você prestar atenção, eles têm uma tendência de culpar os pobres. Eles dizem que hoje a situação dos pobres é pior, a situação de exploração do meio ambiente é pior do que a situação dos ricos. Pode ser que aqui, no Brasil, a gente esteja emitindo mais gás, etc, etc, etc e tal. Mas tudo isso é fruto de uma atividade econômica que não é voltada para as nossas necessidades. É voltada para as necessidades dos países ricos. Jamerson, diga aí, qual é a sua dúvida? Professor, a questão da subsistência poderia afetar nessa colocação do pessoal em dizer que os pobres afetam mais o meio ambiente em relação aos ricos? Então, é esse o discurso que eles têm. Bom, então a gente está aqui, está passando fome. Você tem uma determinada área verde, ali você tem uma floresta amazônica, você tem um Pantanal. Mano, você vai derrubar tudo porque você precisa resolver esse seu problema da fome. Esse é o argumento deles. Então a gente precisa ter formas de ajudar, etc, etc e tal. Só que o problema é que, na verdade, quem desmata a Amazônia, quem desmata o Pantanal, não é o cara passando fome. Até porque, se a gente tiver aquelas reportagens onde você tem, de vez em quando, né, uma fiscalização que apreende, você vê ali máquinas de ponta, você vê grandes acampamentos de trabalhadores, você vê como é que eles desmatam a floresta amazônica. Eles botam 2 tratores, um do lado do outro, pegam uma corrente e vão arrastando a floresta. Você acha que são pessoas morrendo de fome que estão fazendo isso? É claro que não. Pois é, professor. Outra coisa também, você vê a atividade de garimpo, a atividade de exportação de madeira, elas são oriundas da exportação para os países europeus, né? Os países desenvolvidos. Exatamente. E outra coisa que a gente
poderia comentar também que a própria pobreza dos países subdesenvolvidos, a ocupação de terrenos de preservação, ela é um resultado de uma elite, né, uma elite de herança escravagista e também de segregatória, né, porque, por saneamento básico, a maioria dos bairros ricos e cidades ricas, ela é quem domina, né, e quem fica, por exemplo, com a parte poluente, que são as favelas, geralmente jogam seu esgoto nos rios, são as partes mais pobres. Ou seja, a pobreza, ela só é mais poluente porque é uma condição que é posta pela classe dominante. Tá, mas pera um pouco aí. Vamos, Vivi, fale aí sua dúvida. Não, é só uma pontuação sobre o que o Ariel pontuou primeiro, que ele falou que a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade foi tardio. Mas pode ter como criar um plano sustentável antes de ter percebido que o que se fazia naquela época era tido como um problema? Ou ela foi resultado apenas do problema visto a partir daquele momento? Porque não tem como fazer um plano antes de você reconhecer um problema. Tá bom, então vamos lá. Primeira coisa, Ariel, pegando a questão, não vou nem dizer da pobreza, eu vou falar a questão individual. Eu sugiro que todos vocês vejam lá o 4º vídeo, né, que é um canal que chama Tempero Drag. Que é a Rita Von Hunt, ela vai explicando, ela é uma drag queen que explica temas de política, etc. e tal. E aí ela vai explicando por que a participação verdadeiramente de nós enquanto indivíduos é muito pequena na poluição, na questão do meio ambiente. O que destrói o meio ambiente verdadeiramente é o grande poder econômico. Ou seja, são os grandes latifúndios, são as grandes empresas. Então, vou dar aqui um exemplo que eu separei para falar, mas quando você pega o uso da água, uma pesquisa de 2018, ela diz o seguinte, que 70% da água é usada em irrigação de monocultura, criação de animais e indústria. Ou seja, se você pegar os municípios, os governos e todas as pessoas, a gente gasta só 30% das águas. Então, quando você olha essas campanhas que ela usa, tem um vídeo também muito legal que dá para procurar no YouTube, né? Para você tomar os banhos mais curtos, né? Economia, escova o dente sem gastar água, tudo. Se todos nós não gastassem em casa uma gota d'água, a gente ia economizar só 30%, porque todos os 70% é pela indústria agrícola e indústria de transformação. Ela usa um dado dos Estados Unidos, uma pesquisa dos Estados Unidos, que diz que todas as casas dos Estados Unidos usam apenas 25% da energia elétrica. Os outros 75% é feito pelas indústrias. O lixo, todas as pessoas, todos os moradores dos Estados Unidos respondem por 3% do total de lixo. 97% é por conta das empresas. Ou seja, você pensar que a pobreza, né, que os rios estão poluídos, porque os pobres que não têm saneamento jogam seu esgoto no rio, isso vale para quando você tem um córregozinho. Isso acontece lá em Arapiraca, ali, quando você chega ali na naquela praça ali do centro, que tem um córrego minúsculo. Tudo bem, se todo mundo jogar o esgoto ali, vai ter problema. Agora, quando você destrói o Vale do Rio Doce, não foi o esgoto das pessoas, dos moradores. Na verdade, foi destruído por uma empresa, né? Quando você joga produtos químicos, é isso que, na verdade, destrói o meio ambiente. Tá? Então, isso é uma coisa difícil, porque a gente é condicionado, né, muito da nossa questão pessoal, né, da nossa responsabilidade pessoal. Né? Tem um ditado que diz que se você quer fazer uma mudança no mundo, você olhe para si mesmo e faça a mudança em si. Na verdade, não é um ditado, é uma música do Michael Jackson, né? Que ele fala isso, e a gente ficou ouvindo, e vai. Não, a mudança começa em mim. Mano, você pode abrir mão de tudo, que não muda a situação. E aí é isso que a gente precisa ter essa consciência, de que a gente precisa
na verdade, atacar os grandes poluidores. Eles é que têm que assumir as suas responsabilidades. Vivi, a sua questão, eu vou retomar o começo do vídeo da entrevista da Gro Brundtland. Ela diz o seguinte, perguntam lá qual é a definição, o que é desenvolvimento sustentável, e ela vai na definição clássica. É a gente atender a nossa necessidade de desenvolvimento sem que a gente comprometa as gerações futuras, né? E aí, algum entrevistador pergunta assim, bom, então a chave é a questão futuro, né? Esse é o problema? E ela diz, é o problema. E ela diz, porque nós somos a primeira geração, né? O século XX é o momento em que você verdadeiramente coloca em risco que gerações futuras tenham acesso ao que eles querem. Nós já entramos num século XXI bastante comprometidos. E bastante comprometidos mesmo, pessoal. Também a gente, se você perceber o que é a nossa realidade de clima, né, que também a gente tem um nome muito ruim, que é o aquecimento global. Porque sempre aparece lá um boçal que diz assim, nossa, mas tá um frio do caramba em Curitiba, tá nevando não sei aonde, como é que tem aquecimento global? É um nome muito ruim, mas quem fala de mudança climática é um nome melhor. A gente tem aí secas terríveis, né? Você pega por todo o Brasil, secas, aí agora está começando a chover, em 10 dias do mês de novembro choveu tudo que era para chover nos meses, e geralmente quando você tem a sua chuva em quantidade que é a média do mês, sempre ocorre isso aí em 2, 3 dias. Você tem uma quantidade enorme de furacões, você tem uma quantidade enorme de tsunamis. Tsunami, galera, para quem é velho como eu nunca tinha ouvido falar disso. Quando surgiu lá na Tailândia o primeiro tsunami, que acho que foi em 2000 ou alguma coisa assim, nunca tinha ouvido falar disso, cara. Para mim era uma coisa de filme de monstro, de Godzilla, que daí ele pisa e vem uma onda gigante. Nunca tinha ouvido falar que poderia acontecer uma coisa daquela. De lá já aconteceu isso aí pelo menos mais umas 3 ou 4 vezes, né? Então você tem aí os processos, os rios secando. Nossa, mas porque as pessoas pegam muita água Não é por causa disso. É porque nós temos aí uma mudança... A crise hídrica brasileira também, generalizada. Exatamente, a crise hídrica brasileira. Você tem aí uma mudança generalizada do clima, né? E não só no Brasil, em vários países, a quantidade de furacões no Caribe. Você tem ali várias coisas que são extremamente complicadas. Então, bom, praias, né? Tem muito lugar onde há 20 anos atrás você tinha ali uma praia. Quando eu fui em 2019, em 2020, que eu subi de Campinas para Arapiraca pela praia de carro, a gente parou no Espírito Santo, que era uma praia que eu ia, que era uma praia, talvez não fosse tão grande, né? Como eu era adolescente, eu tenho uma lembrança ali, mas era uma praia. Cara, agora a água bate no calçadão e está destruindo o calçadão, porque a água vai avançar, né? Então, são mudanças que a gente já consegue ver. Assim, se você prestar atenção, você vai perceber que lugares que eram muito frios e que agora não estão mais frios, lugares que eram muito quentes e não estão mais quentes, ou que estão pior ainda de calor, né? Isso aí é uma coisa que a gente consegue ver muito claramente, né? Num curto espaço de tempo. Então, o que ela diz é a evolução que nós tivemos no século XX é a evolução que coloca em risco a evolução futura, o desenvolvimento futuro. Então, Vivi, realmente o que você está falando é correto. Não era uma questão, não era um problema colocado no século XIX, no século XVIII, quando esses países ricos fizeram lá os seus desenvolvimentos, né? Kaique, você levantou a mão, queria falar alguma coisa, cara? Só para colocar aqui um ponto dessa questão que eu acho que nos 2 vídeos falam, um trata mais dessa questão do desenvolvimento sustentável
e o outro vai trabalhar mais a questão do consumo, que é o seguinte: a gente tem tratando essa questão de geração também, no século XX nós temos a Revolução Verde, que é toda essa adaptação do modo de se produzir os alimentos e essa questão do uso de agrotóxicos, máquinas e tudo. E aí a gente pode colocar que tudo isso é uma adaptação do crescimento da população, tal maneira de consumir das pessoas, e que se havia essa necessidade. E aí a gente vem agora, e colocando essa questão, a gente vem com várias questões ambientais e na questão da agricultura, que é a questão de trabalhar não mais a agricultura extensiva, e sim uma agricultura intensiva que diminua menos esse impacto ambiental. E aí eu acredito que são duas coisas que podem se ligar, que nos 2 vídeos vão tratar, que é essa questão do desenvolvimento sustentável, que é essa preocupação de como se produz, e a questão do consumo, de como as pessoas consumem também, porque a produção depende do consumo. E aí, como foi tratado o meio ambiente nesse aprendizado também de discussão, que a gente tem que colocar em consideração dessa passagem de geração, e que hoje a gente ainda está aprendendo isso, educação ambiental, tem tentado se colocar em prática, mas eu acredito que seja algo assim, né, que tem que ser trabalhado com mais eficiência. Sim, mas veja bem, Kaique, é uma coisa desejável que a gente deveria buscar sempre, é ter um modo de vida que seja, vamos dizer assim, mais sustentável. Tá? Então, que a gente não dependesse tanto a nossa felicidade da gente comprar as coisas, que a gente não dependesse tanto de ter a ostentação dos símbolos de status, que a gente conseguisse ter formas de produção que fossem mais naturais, no sentido de que respeitassem o ciclo da vida, porque a gente também faz parte desse ciclo, né? Então, nós ganharíamos aí uma vida com uma maior qualidade. Então, nós devemos buscar isso, né? Como pessoas e como sociedade. Agora, a gente precisa entender qual é a raiz do problema ambiental. E a raiz do problema ambiental é a exploração causada por grandes empresas. Essa é a raiz. No vídeo da Rita Von Hunt, lá onde ela fala a respeito por que não existe, a tese dela é que não existe consumo consciente, né? É um vídeo que fala exatamente o contrário de tudo que foi dito pela norueguesa. Né? Mas no vídeo dela ela diz o seguinte, ó, isso aí nós já temos no Brasil, chama-se salário mínimo. Tá certo? O pessoal aqui, você pega o pessoal que não tem acesso, porque ela vai dizendo das soluções que são propostas. Solução de você economizar a lâmpada, de você não ir de carro e ir de bicicleta, ou usar transporte coletivo, de você juntar as roupas para lavar de uma vez na máquina de lavar. Várias ideias. Né? Ela diz, isso aí já é realidade para muita gente que não tem máquina de lavar, que não tem carro, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma série de questões que partem do princípio que você pode escolher. E muitas pessoas não podem nem escolher, porque elas não têm renda suficiente. Então, quando você vai para o Brasil, quando você vai para a China, onde você tem uma parcela da população que ainda é bastante pobre, apesar de não ter o nível de miséria que nós temos aqui no Brasil, né? Mas eles, obviamente, têm um espaço para aumentar o consumo deles muito, né? Para comprar muita coisa, se eles quiserem ser comparados, por exemplo, a um cidadão médio norte-americano, né? A Índia. Então, se você fosse nesses países não eram para ter poluição. Por quê? Porque as pessoas não usam vários equipamentos eletrônicos em casa, porque as pessoas não usam 2, 3 carros por família, porque as pessoas acabam consumindo muito menos. Só que esses países hoje são os que estão na ponta
das questões, dos grandes problemas aí ecológicos. Então, não é por conta do consumo, né? Ou pelo menos não é pelo consumo de todos. E voltando ao que eu disse, que o relatório fala isso, mas é mentira, né? Não é principalmente pelo consumo dos pobres. Porque quando você pega o consumo dos mais ricos, aí sim que você tem um consumo terrível. Mas, obviamente, independente de ser rico ou pobre, seria bastante desejável que a gente conseguisse manter uma qualidade de vida que fosse mais centrada em outras coisas que não o consumo. Mas não para salvar o planeta, porque isso não vai salvar o planeta. O que vai salvar o planeta é você ter regras para o uso, aí sim, da ocupação do solo, você ter regras, você ter um financiamento público para restaurar quando você destrói o meio ambiente, você ter regulamentações que proíbam as empresas de fazer esse tipo de coisa. Quando a gente olha para o Brasil, tudo que a gente não tem, né? Primeiro que você tem uma política que quem queimar a Amazônia não tem problema. Mas se o cara quiser, ele é fiscal do IBAMA e quer proibir isso, aí você vai lá e vê que tem um fiscal para cada 10 milhões de quilômetros quadrados. Pô, como é que o cara vai dar conta disso? Né? Então, a gente precisa ter tudo recurso. Esses recursos, e aí que é uma coisa, aí que é uma coisa fundamental para a gente pensar, principalmente no nosso tema de administração pública. Esses recursos, eles precisam, não tem jeito, eles precisam de Estado. E como é que a gente vai ter esses recursos num ambiente neoliberal de menos Estado? Porque as empresas, elas não vão cuidar do meio ambiente, não vão cuidar da sociedade, não vão cuidar de nada disso. Elas só vão fazer isso se o Estado obrigar. Então, você precisa ter leis, você precisa ter toda a estrutura legislativa, você precisa ter funcionários que vão cumprir essa estrutura legislativa, você precisa ter uma capacidade de comunicação, você precisa ter tecnologia, você precisa ter equipamentos. Então, você não pode trabalhar com a ideia de um Estado mínimo, porque o Estado mínimo é o grande inimigo do meio ambiente, porque você acaba fazendo com que o Estado, com que, então, a responsabilidade pelo meio ambiente caia para as pessoas ou caia para as empresas. No caso das pessoas, a gente já viu que a nossa contribuição para destruir o planeta ela é muito pequena. No caso das empresas, as empresas, pela lógica capitalista, elas não vão fazer isso. Vamos lá, ó. Ariel levantou a mão primeiro e fez um comentário. O comentário tá ok, Ariel? Já é o que você queria dizer? É isso mesmo, professor. Porque, primeiramente, a gente deveria ser educado para o consumo, eu acredito, né? Porque quando a gente tem uma exceção de renda, o brasileiro tende a consumir mais e fica só no consumo, não verifica a questão da sustentabilidade. Por exemplo, você precisa comer certas coisas, você precisa consumir isso agora, nesse momento. E isso está no cerne do capitalismo, né? Do consumo de massas. Eu acredito que enquanto a gente tiver uma visão de consumo excessivo, de querer ter um bem poluente ou não, que é muito mais tendencioso à poluição, o brasileiro, né? A questão dos carros antigos, que ainda poluem muito, a energia que ainda, apesar de ser renovável, ainda ela desmata muito. E isso causa impacto severo na Terra. E a gente tem muito essa questão também de negacionismo, né? Não entrando agora nesse contexto. Sim, sim. Kaique, você levantou a mão. Só nessa questão da legislação, que você colocou aí o ponto das questões mais de aplicação da lei no Brasil. A gente teve o novo Código Florestal, que é de 2011, e fora isso a gente tem leis de 1998, 1989, caso da lei dos agrotóxicos, ao Sistema de Unidade de Conservação 2000, algumas são recentes e outras mais antigas. Você acha que falta mais a questão de atualização dessa lei? Não sei sua opinião, só queria saber. Em relação
essa questão da legislação, se falta atualização ou se falta cumprir. Porque, por exemplo, a gente tem a lei de crimes ambientais de 98. Eu não acho tão distante assim. Nem pesquisei se teve alguma alteração recente. Mas talvez a interferência do governo, dos governos nesses mecanismos, como a gente está vendo agora nesse daí, que eu nem vou citar o nome. Mas, enfim, acho que só para essa questão da legislação que eu fiquei agora um pouco pensativo sobre isso. Cara, olha só, a questão da legislação, a gente tem uma tradição no Brasil, né? Eu não sei se em outros países acontece a mesma coisa, mas aqui no Brasil você simplesmente esquece a legislação, né? É como se fosse alguma coisa opcional. Na época que a gente teve a ditadura militar de 1964, a legislação trabalhista relacionada aos sindicatos, ela continua a mesma, ela não foi alterada. Você não mudou a legislação de como que deviam funcionar os sindicatos. Só que você fez intervenção, que era ilegal. A lei não permitia, né? Você fez a intervenção, você fechou o sindicato, você abriu o sindicato de outro jeito, você passou a financiar sindicato que era seu apoiador. Aí você fala, mas como é que foi feito isso? Mudou a lei para fechar os sindicatos comunistas? Não mudou. Quando a gente pensa a legislação, e principalmente essa situação que a gente passa hoje, né, um governo que claramente é contrário ao meio ambiente, e isso não é nenhuma acusação, porque eles mesmos dizem isso. Eles falam que não é de jeito nenhum para você ter o meio ambiente, que o meio ambiente não pode acabar com o desenvolvimento. Todos aqueles discursos que, quando a gente analisa a Conferência de Estocolmo de 50 anos atrás, é o que o governo fala, né? Então, o governo é contra o meio ambiente. Ele não mudou o básico das legislações. O que ele fez? Ele simplesmente quebrou o IBAMA, quebrou o INSP, que faz o monitoramento das queimadas, ele simplesmente queimou o ICMBio, né? Então, quer dizer, você não precisa mudar, porque você tem essa possibilidade de você simplesmente ir desmontando os sistemas de controle. Você vê um problema, um drama grande que nós temos é o crescimento de tanto mineração bastante, né, mas também gado em terras indígenas, que tradicionalmente são terras mais conservadas. Mano, as terras são indígenas, é proibido você entrar lá. Quem entrar lá deve ser preso. Mas os caras entram, os caras fazem um garimpo e vão embora e não acontece nada, né? Então você não tem nem a fiscalização e nem a determinação de fazer cumprir a lei. Mas a lei existe, a lei é de ponta. Então eu não acho que a gente tem um problema de uma legislação muito defasada. Se você pegar realmente, nós temos legislações de 10, 20 anos, o que não é uma coisa tão problemática assim. Mas a questão é essa. Agora, falando aqui com relação ao Ariel, a questão dos negacionistas, existe uma teoria que foi desenvolvida nos anos 80, né? Lá no meu canal no YouTube eu já falei sobre ela, né? Que é a teoria da sociedade de risco. Nos anos 80 nós tivemos vários acidentes ecológicos muito graves. Tá? No final dos anos 70 teve um acidente nos Estados Unidos, um acidente nuclear de muita repercussão. Tivemos em 86 o acidente de Chernobyl na União Soviética. Tivemos em 85 o acidente na Índia, de uma fábrica norte-americana, a Union Carbide. Tivemos em 86 também, no mesmo ano de Chernobyl, tivemos o acidente de uma fábrica na Alemanha chamada Sandoz. Hoje ela é uma farmacêutica, era uma indústria química, né? Fazia várias coisas químicas.
Hoje ela é uma farmacêutica que eu digo aqui no Brasil, que existe, se vocês entrarem lá botar no YouTube Sandoz, aparece a Sandoz do Brasil, que faz vários remédios. E ela teve um incêndio, que teve um vazamento de produtos químicos, foi uma coisa terrível. Então, por conta disso, um sociólogo alemão, ele desenvolveu uma teoria que a gente vive numa sociedade onde a todo momento nós estamos ameaçados por riscos. E qual é riscos variados, né? Riscos financeiros, riscos ambientais, riscos de terrorismo. Bom, mas sempre foi assim? O que caracteriza os nossos riscos do final dos anos 80? São riscos que não são limitados, né? Então vamos pensar o terrorismo, né? Você tem lá o exército afegão, faz um ataque nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Você tem um acidente de Chernobyl que ameaça contaminar vários países do norte da Europa. Não fica só lá na cidade de Chernobyl, porque ela cria uma nuvem tóxica e o vento vai levando para onde o vento levar. Né? Você tem ali um determinado problema num lugar e esse lugar afeta vários outros. Né? Então, como disse o Moisés, a tal da globalização. A gente vai tendo riscos cada vez mais compartilhados. Então, não basta apenas você olhar... E aí, o caso do meio ambiente é muito claro quanto a isso. Não basta apenas você olhar para o que você está fazendo. Você precisa olhar também para o que os outros estão fazendo. Porque se o Brasil for um modelo de preservação de meio ambiente, mas a China resolver estourar a boca do balão, os nossos esforços não vão dar em nada. Porque, mano, assim, tudo é ligado. Né? Então, temos essa primeira coisa. Você tem uma interdependência muito grande. Agora, uma segunda coisa que é terrível. E aí, eu botei ali 2 vídeos que falam muito a respeito da ciência, do papel da ciência, como é que a ciência discute a questão do meio ambiente. E um dos vídeos é de um cientista que também é fotógrafo. E aí ele montou um projeto de tirar várias fotos ao longo de meses. E ele registrou o derretimento das geleiras. E ele fala, uma coisa que você podia passar lá 1 hora, você não ia perceber o quanto que derreteu. Agora, quando eu tenho aqui 5.000 fotos em 6 meses, cada foto tirada de hora em hora, você bota isso aí numa sequência, você começa a ver como é que está derretendo demais. E por que ele faz esse projeto? Ele faz esse projeto porque ele diz que o grande problema não é tecnológico, não é econômico, não é social. É um problema de percepção. É possível você ser um negacionista. Por quê? Porque o cara vai dizer para você, como eu já falei, como é que você está tendo aquecimento global se está frio pra caramba em Curitiba? O cara vai dizer assim, tudo bem, estamos tendo uma seca, estamos esgotando nossos recursos hídricos. Mas o que isso tem a ver com o fato da gente ter grandes plantações de soja? Ah, tudo bem, nós estamos aqui agora com um aquecimento global, mas o que isso tem a ver com a queima da Amazônia? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa entender e precisa acreditar na ciência. Porque a gente vai acreditar numa coisa que a gente não consegue ver. Né? Eu acho que o exemplo desse segundo vídeo do James Balog, que é um vídeo onde ele tira as fotos das geleiras, é perfeito. Mano, se você ficar lá olhando, você não vai ver o que está acontecendo. Mas ele desenvolveu lá uma técnica que consegue ver quantidade enorme. Porque isso você só consegue ver ao longo do tempo. Não é imediatamente. Tá? Não é um Covid da vida, que as pessoas ficam doentes e vão para o hospital e... Você ter um negacionismo de Covid é uma coisa absurda. Porque, cadê? As pessoas estão doentes. Você vai dizer que isso não existiu? Né? Agora, você dizer que o furacão que está lá no Caribe, o El Niño, ele é fruto de você ter empresas, indústrias que estão jogando poluentes no ar, isso não é uma coisa óbvia. Isso não é uma coisa que você vê, isso é uma coisa que você precisa estudar. Você precisa ter uma ciência. Né? Então, a sociedade de risco ela também é caracterizada por isso, por riscos que são muito difusos.
que você, na verdade, não consegue pegar um exemplo muito claro. Mesmo que eu dê o exemplo de que, pessoal, vocês não estão vendo que a gente está tendo uma crise hídrica? Alguém pode me perguntar, mas quem disse que essa crise hídrica tem a ver com a poluição das fábricas chinesas? Não é uma coisa óbvia. Então, é muito mais difícil de você enfrentar esse problema. É verdade. Agora, você tem os negacionistas, mas os negacionistas não são realmente um absurdo como outros negacionistas, né? Negacionista de Covid, etc. e tal. Porque é difícil mesmo você compreender. Por isso que esse trabalho desse cientista que tirou as fotos é tão importante, porque ele nos dá a dimensão de que efetivamente alguma coisa está acontecendo. Deixa eu ver aqui um pouco aqui o chat, o que vocês escreveram aqui. Né? A Jamerson falou aqui de cumprimento, elaboração de leis mais severas. Eu acho, sempre pode melhorar, mas eu acho que as nossas leis já são severas. O que falta é a primeira coisa que você escreveu, Jamerson, que é o cumprimento. Isso realmente a gente falha muito. O brasileiro já nasce, salvo os poucos que têm poder para isso, para burlar leis porque sabem, aqueles que têm poder político, que não vão sofrer represálias. Pois é. A única coisa, e também o Ariel também falou que o brasileiro não tem noção do consumo consciente, etc. e tal. A única coisa que eu tenho dúvida é se é um problema dos brasileiros, porque às vezes a gente vê que isso aí é uma coisa muito generalizada para outros países. É que a gente não conhece muitos outros países. Inclusive, quando você vê as empresas de outros países, né, que tem a cultura desenvolvida, mas quando elas chegam aqui, elas se adaptam rapidamente. Então, não sei se o problema é do brasileiro ou é uma coisa ou é a falta de uma estrutura que vai exatamente garantir o cumprimento da lei, vai garantir o ressarcimento, isso que tem lá que não tem aqui. Professor, o próprio Karl Marx dizia, né, que no capitalismo existia muito aquela questão de fetiche comunista. Desculpa, fetiche consumista. A gente tende a ter consumo por conta de fetiche mesmo. Não tem questão de necessidade. Kaique, vamos lá, você levantou aí. Professor, só vou colocar uma questão aqui, só para do que o senhor falou, da questão da ciência. Porque a gente sabe que a ciência é a mãe das grandes transformações, né, da sociedade. Dentro da questão ambiental, a gente sempre fala da questão dos poluentes, dos tipos de poluição hídrica, poluição do solo, poluição da água. Existe uma poluição que não é muito falada, mas que está surgindo estudos para ela agora, que é a questão da poluição eletromagnética, que é o efeito das ondas eletromagnéticas no corpo humano, todas essas questões. E todas essas tecnologias, elas são feitas ou se desenvolveram, de certa forma, através da ciência. Em algum dado momento, a ciência contribuiu para o surgimento dessas tecnologias e que hoje já se vê muito a questão da poluição. Existe até um estudo sobre a questão do efeito das ondas eletromagnéticas em crianças com leucemia, o aumento da taxa de leucemia em casas onde há muita exposição dessas ondas. E aí fica a questão seguinte: a ciência contribui para discussões, para a melhoria da vida em sociedade, mas, ao mesmo tempo, gera esses problemas. Você acha, assim, que a ciência tem que divulgar mais esses estudos em relação ao impacto ambiental, essas coisas que acabam acontecendo porque a ciência acabou, de alguma forma, contribuindo para essa questão? Não estou falando de questão de negação da ciência, como muitas pessoas querem colocar aí, mas qual o impacto da ciência real na melhoria dos problemas que ela própria causou no meio ambiente, na sociedade? Bom, vamos lá. Começar retomando a discussão que a gente tinha 50 anos atrás, quando lançou aquele livro Limite ao Crescimento, onde eles diziam, os pesquisadores dos Estados Unidos, diziam que a gente não conseguiria e acabar logo os recursos.
E uma crítica muito grande que eles tiveram era: pô, a gente vai ter inovações tecnológicas que vão resolver esse problema. Como, por exemplo, não foi citado na época, né? Mas depois a gente vê, por exemplo, isso. Você tem o carro a álcool, né? Que depois vira o carro flex. Então, você não gasta mais petróleo para fazer gasolina porque você tem novos tipos de combustíveis. Ou você tem o petróleo acabando no mundo, que era uma coisa que eles previam. Mas você desenvolve uma tecnologia do pré-sal. E aí você acha muito mais petróleo onde antes não existia. Então, a principal crítica que tinha era que eles subestimavam o poder da tecnologia. E a resposta que eles davam para essa crítica era duas respostas principais. A primeira é: ok, o carro a álcool não vai destruir o meio ambiente tanto quanto o carro a gasolina, mas ele vai destruir também o meio ambiente. Então, se vai acabar o mundo em 100 anos, se a gente tiver novas tecnologias, talvez ele acabe daqui a 200 anos. O problema principal, ele continua existindo. O mundo vai acabar. A questão é se vai ser 100 ou 200 anos. E o segundo problema que eles diziam era: muitas vezes essas tecnologias, elas têm consequências para o meio ambiente que também são negativas. Então você tem lá a energia elétrica ou energia termoelétrica, queima de petróleo, queima de carvão, que criava ali uma poluição terrível e foi substituída pela energia nuclear. Bom, mas e o resíduo dessa tecnologia nuclear? Também é um problema tecnológico tão grave ou mais grave do que o que existia antes. Então, eles argumentavam isso. Ó, a ciência, ela gera problemas também. Isso aí já há 50 anos. Quando a gente vê, uma coisa que me chamou muito a atenção na entrevista da Gro Brundtland, o pessoal tenta várias vezes botar ela sem saída. Às vezes você tem aí uma negociação e eles proíbem a compra de um determinado produto dos países pobres, proíbem a compra de carne, e eles dão como desculpa que não segue as regras do meio ambiente. Mas isso é só uma desculpa. Ou fala, como é que você vai saber se as pessoas, se um determinado comportamento é correto ou não correto, é sustentável ou não sustentável. Eles vão dando várias questões para tentar cercar a Gro Brundtland. E ela sempre joga para a ciência. Isso é importante, então, que se um país não vai comprar de outro, dando a desculpa que ele não segue as regras de meio ambiente, a ciência tem que dizer que ele não segue as regras do meio ambiente. São coisas que são cientificamente comprovadas. Então, ela várias vezes vai se apegando a isso. Nós precisamos ouvir a ciência, precisamos como ser duas coisas. Primeiro, a ciência fosse neutra. E a ciência não é neutra. A ciência tem pontos de vista, não estou nem falando de interesses que existem. Eu estou falando mesmo de ponto de vista. Quando você está num país rico, fazendo pesquisas na NASA, por exemplo, você não tem noção do quais são as necessidades que se precisa resolver aqui no interior de Alagoas. O cara não tem noção, ele não tem noção. Entendeu? Então, um ponto de vista da onde ele faz a ciência influencia tudo. Da mesma forma, existem vários conhecimentos que, inclusive, são muitas vezes desprezadas, porque é uma outra forma de pensamento. Então, são pontos de vista. Então, primeiro, a ciência não é neutra. Agora, segundo e mais importante, a ciência não importa tanto. O que importa é o uso político que a gente faz da ciência. Porque se eu uso um determinado conhecimento científico para proibir a venda de um determinado produto, por exemplo, a gente tem vários agrotóxicos que são proibidos de serem utilizados. Por quê? Porque eles fazem mal à saúde. A ciência comprovou que eles fazem mal à saúde. A ciência comprovou. Isso aí é um dado que pode ser utilizado, pode não ser utilizado. Agora, o uso político que você faz dessa ciência e que leva você a proibir
o uso desse agrotóxico é que tem que ser considerado. E aí vocês vão ver que ela simplesmente foge desse debate, né? A norueguesa Gro Brundtland. Ela trata a ciência como se a ciência fosse um árbitro, que o que ela diz é para ser seguido. Mas ela não diz, quando ela diz que o agrotóxico faz mal à saúde, a ciência não existe nenhum dado científico que proíba o agrotóxico, entendeu? A ciência não diz que deve proibir. O que acontece é, alguém que é preocupado com a saúde das pessoas decide utilizar esse conhecimento científico para proibir o uso desses agrotóxicos. Isso é política, isso não é ciência. A ciência foi que descobriu que aquilo lá faz mal, aquele outro faz bem, isso aqui pode reverter, isso aqui avança, isso aqui retrocede. Isso a ciência faz. Agora, a forma como você usa essa ciência é que está em questão. Kaique, fale aí, meu filho. Você falou disso aí, eu lembrei do protocolo de Kyoto, do uso político. Não sei se você pode dizer, mas o grau de participação da ciência que teve naquele protocolo e o uso político dele, como foi, porque nem sei se está atual ainda, como é que estão utilizando. Eu sei que o crédito de carbono devem utilizar ainda. Então, olha só, o protocolo de Kyoto, e eu suspeito também que até esse próprio relatório Brundtland. O que acontece nesses dois casos? Você tem que chegar num acordo, que englobe todo mundo. Tá? Não adianta eu dizer, não pode mais ter poluição, então eu, da minha parte, não vou mais poluir nada. Eu acabei de dizer, uma das características das sociedades de risco é que esses riscos são compartilhados territorialmente. Então, quando você faz uma determinada ação global, que é como deve ser, você precisa, na verdade, trazer a grande maioria das pessoas, dos países, né? Então, a gente precisa ter acordos, protocolos, relatórios que atendam a todo mundo. E aí, o que acontece? O protocolo de Kyoto? O protocolo de Kyoto é um protocolo extremamente insuficiente. Acho que a própria Gro Brundtland, na entrevista, ela fala que achava melhor que talvez nem tivesse o protocolo. Porque você diz para as pessoas, né? Você pega o caso do Brasil, o Acordo de Paris, que ele se responsabilizou por diminuir as emissões de gases em 40%. Mas para você manter o planeta sustentável, precisaria diminuir em 80%. E aí você faz esse acordo em 40%, não é seguindo a ciência, é seguindo a política. O que foi possível foi aquilo. Porque a ciência não previa isso? Não. Porque o que a ciência dizia não era possível de ser aplicado. E para você aplicar, você precisaria fazer outras métricas que não são científicas. Então, o protocolo de Kyoto, os índices de diminuição que foram acordados, eles não são científicos. Eles não são suficientes para evitar o problema. Mas, politicamente, é o primeiro passo. Uma segunda coisa que é impressionante na entrevista da norueguesa Gro Brundtland é como ela acredita na política, como ela acredita no diálogo como o único caminho. Várias vezes, os entrevistadores perguntam para ela, mas ficar conversando não dá certo. Você acha que o governo brasileiro é uma bagunça? Você não acha que a Amazônia deveria ser controlada por outros países, etc.? Ficam jogando essas provocações. E ela sempre fala, pode estar ruim, mas é o único caminho. Não tem jeito. Se as pessoas não sabem, são negacionistas, nós temos que convencer as pessoas. Precisamos chegar nos acordos, precisamos conversar. A diplomacia é o caminho. Então, é impressionante como ela aposta todas as fichas nessa questão do convencimento, o que é extremamente positivo, no sentido de que quando todo mundo está envolvido e todo mundo concordou, todo mundo trabalha para isso, mas para a gente conseguir em pontos que atendam a todos, ou a uma quantidade muito variada de visões, o resultado é que você tem protocolos e relatórios que são muito genéricos, que não apontam os problemas. Pessoal, deixa eu ver aqui
O que mais nós temos aqui para... Uma coisa interessante que também na entrevista da norueguesa nós temos. Perguntam para ela, e aí tem a ver com aquela questão do risco que você não consegue mensurar, que você só consegue ver no longo prazo. Então, a gente vai ter um problema. Se a gente não fizer nada hoje, a gente vai ter um problema ecológico daqui a 20, 30, 50, 100 anos. E aí os caras perguntam para ela como é que a gente compatibiliza governos de 4 anos ou de 5 anos com uma agenda ambiental que não cabe nos 4 anos. Realmente é uma coisa extremamente complicada, né? Porque você tem a administração pública operando num curto prazo, com várias limitações, né, de conhecimento, de recursos, mas principalmente com essa limitação de uma ação de curto prazo para resolver um problema que não aparece. Viviane está dizendo que as metas têm que ser desenvolvidas no longo prazo. Pois é, em conjunto, mas vamos pensar aqui, Viviane. Vamos supor que o governo Bolsonaro fizesse uma meta para os próximos 20 anos. E aí, em 2022, entra um outro governo. Será que ele vai manter as metas do Bolsonaro? Provavelmente, a gente tinha um plano de saneamento básico, de resíduos sólidos. Só supor mesmo, Jamerson. Mas antes, nós tínhamos vários planos na área ambiental. Resíduos sólidos, de águas, de esgoto, vários planos nacionais, estaduais e municipais. Inclusive projetos de acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, etc. e tal. Bom, quando entrou o governo Bolsonaro, ele simplesmente optou por não cumprir. Porque no Brasil, Bolsonaro... Mesma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos e que vários outros fazem. Daria para a gente manter por lei? Assim, você pode fazer uma lei, Viviane, que você diga que essas metas têm que ser cumpridas. Mas eu já acabei de falar, a gente não precisa mudar a lei. A gente consegue fazer o seguinte, simplesmente você não cumpre a lei. Então, você tem um teto do gasto que faz com que você não possa gastar dinheiro público. Como é que você vai manter, por exemplo, as equipes de fiscalização do IBAMA? Se eu fosse presidente e quisesse acabar com o IBAMA, o que eu diria? Eu diria que eu vou priorizar a educação ou priorizar a geração de emprego. E ao você não investir, você simplesmente não alcança as metas. Só que se as metas são para os próximos 20 anos, ninguém vai dizer que o meu governo não alcançou as metas. Porque daqui a 4 anos eu deixo o governo, ou daqui a 8 anos. E as metas são de longo prazo. Então vocês percebem que existe um desajuste de tempo, que é um problema, que não é um problema brasileiro, é um problema generalizado. Claro que países onde você tem um Estado mais forte, o Estado se move sozinho, a gente consegue fazer isso com maior facilidade. Aqui no Brasil, o Estado é fraco, em algumas coisas em outras não. Tá? Uma coisa que ninguém se atenta. A gente tem um índice de vacinação altíssimo no mundo. 50% da população já está completamente vacinada. E mais não sei quantos, 5% já tomou até a terceira dose. Você vai em qualquer país, Estados Unidos, você vai na França, os índices não são esses. A gente ultrapassa isso com um governo federal que é contra a vacinação. Então, como é que as pessoas estão sendo vacinadas? Elas estão sendo vacinadas por esse Estado que existe e funciona independente de quem é o governante. Então, na verdade, a gente não está tendo uma vacinação em massa porque os governantes querem que se vacine. A gente está tendo uma vacinação em massa apesar dos governantes, porque o SUS é um aparelho de Estado que funciona quase que de forma autônoma. Por isso que, obviamente, é um desejo muito grande deles, essa coisa do teto, para desmontar o SUS. Agora, existem coisas que não funcionam, que precisa realmente você estar puxando. E aí a área ambiental no Brasil é isso. Mas isso não é uma particularidade brasileira, é uma particularidade de todo mundo. Então você tem na área ambiental mesmo compromissos que são
bastante pontuais. E quando muda um governo, não aquele tradicional, mas quando você tem uma mudança muito radical, a tendência é que o novo governo não faça ajustes, mas simplesmente abandone o modelo anterior. Isso aí é um problema. Deixa eu ver aqui. Jamerson falando que sobre a possibilidade de um governo dar continuidade a um projeto anterior, isso é um pouco difícil de acontecer. A prioridade são diferentes e, pelo menos, eu desconheço um projeto que foi desenvolvido e dado continuidade, mesmo havendo transição de governos com ideologias políticas distintas. Vamos lá, ó. Jamerson, vamos pensar nisso que você escreveu. Primeiro, vamos dizer que eu sou contra o Bolsonaro, ou o Bolsonaro era contra a Dilma, não é por conta de uma pessoa especificamente. Mas vamos lá. Ó, Bolsonaro está errando na política ambiental, está errando na política econômica, está errando no Covid, está errando não sei o quê. Aí eu ganho a eleição. Mano, eu não posso dar continuidade ao que o Bolsonaro está fazendo, porque eu só fiquei falando mal dele. Então também o Bolsonaro, ele está destruindo tudo que veio antes, tá? Mas pô, ele se elegeu falando mal de tudo que veio antes. Ele falava mal do Bolsa Família, ele falava mal de tudo. Então, ele está destruindo. Então, primeiro que é uma coisa que não deveria nos causar tanta estranheza. Porque se o cara vai falando mal de uma determinada política e ganha a eleição, é bastante natural que ele modifique essa política. Agora, veja bem, modificar é diferente de acabar. Mas, Rodrigo, eu me refiro assim, as políticas que o senhor falou aí é voltado mais para o meio social. E essas, assim, são difíceis de se desfazer mesmo em relação à transição do governo. O que eu me refiro são políticas ou projetos, vamos dizer assim, que um governo desenvolve, que, tipo, pode gerar melhoria ou não, sempre pensamos pela melhoria, né? E que o outro fortaleça a ideia e dê continuidade. Políticas sociais, elas sempre vão, tipo, de governo em governo, sendo elas melhores ou não, sempre vai dar continuidade, que isso é dificilmente ser indissolúvel, vamos dizer assim. Mas projetos que você, por exemplo, o governo Bolsonaro está priorizando mais a privatização de empresas, que é uma característica de governo de direita, o que governo de esquerda não prioriza. É isso que eu falo, entendeu? Sim, sim, sim. Mas veja bem, não a coisa ser social não é que é impossível de você fechar. Tanto vendo que o governo Bolsonaro está lutando para acabar com o Bolsa Família. Então, você consegue fazer isso. Agora, o que eu acho que é mais complicado, Jamerson, é que existem áreas, e aí a área do meio ambiente é uma delas, que a gente não desenvolveu muito. Quando você fala do SUS, ou quando você fala da educação, você tem uma estrutura enorme. Você tem uma estrutura enorme no governo federal, nos governos estaduais e nos governos federais, municipais. A educação é o maior empregador em toda a prefeitura. A saúde é que mais gasta dinheiro com o salário, porque o salário dos médicos é alto, né? E com o insumo, e com não sei o quê. Eles têm na Constituição que você precisa destinar uma parte do orçamento para isso. Se você não cumprir isso, você cai na lei de responsabilidade fiscal. Então, são políticas que sempre foram priorizadas. Agora, nós temos outras políticas que não foram priorizadas. E aí, evidentemente, elas são mais fáceis de serem desmontadas. Né? E a política de meio ambiente é uma dessas. Né? Ela é fácil de ser desmontada, não é porque ela não é uma política social, é porque ela é uma política que você nunca tem uma estrutura tão grande quanto das outras políticas. Então, infelizmente, isso acontece. Mas, assim, o que eu quero dizer é que isso aí faz parte do jogo. Não é a gente ficar pensando, achando que a gente é pior do que os outros países, ou que... Isso é assim em todo lugar, em todo lugar. E o caso do meio ambiente é um caso dramático, por quê? Porque, como a gente já percebeu aqui na nossa discussão, é um caso bastante novo. Né? É uma política que em todos os países, que nos países mais avançados ecologicamente, tem 50 anos. Não é uma política antiga, como a política de previdência social, como a política econômica, Não, é uma política nova em todos os países. Então, é uma política que tem mais dificuldades de se estabelecer em todo o mundo. É a mais fácil de ser destruída.
E eu vejo assim, Diga. também, só para finalizar, professor, é uma política que tenha pouca visibilidade em relação à preocupação, porque as consequências vão vir eventualmente. É por isso que a galera não se preocupa, porque pode ser que eles nem estejam vivos mais quando os problemas acontecerem. Exatamente. Aquela coisa da sociedade de risco. Você não vê o problema. Se você não faz a vacinação, os casos aparecem rapidamente. No caso do meio ambiente, não. No caso do meio ambiente, se você fizer tudo maravilhoso, a gente vai ter repercussão daqui a 30 anos. E se você fizer tudo horrível, vai ficar péssimo daqui a 30 anos também. Então ninguém percebe isso. Esse é o drama, da sociedade de risco, né? Bom, meus caros, era isso aí que a gente tinha para discutir hoje. O povo é doido. Seguimos. Então, seguindo o que Grootbrandtland fala lá, precisamos de ciência, então precisamos estudar, conhecer, isso que a gente precisa. Um abraço para vocês, até semana que vem.